Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O governo federal publicou a medida provisória que regulamenta as apostas esportivas. O objetivo é aumentar a arrecadação de impostos. Só que essa medida também deve trazer segurança para empresas e para os apostadores. O governo federal publicou no Diário Oficial da União a medida provisória que regulamenta as apostas esportivas. De acordo com o documento, as empresas que operam no mercado brasileiro serão taxadas em 18% sobre a receita bruta de jogos e apostadores terão que pagar imposto de renda sobre a premiação. O que vai acontecer com as casas de apostas e apostadores após a regulamentação? As mudanças são positivas para o setor? Quais outras regras estão em vigor? O 15 Minutos de hoje discute a medida provisória com o presidente da Associação Nacional de Jogos e Loterias, Wesley Cardia. Bem-vindo ao nosso podcast, Wesley. Um prazer estar aqui com você, Celso, Vanessa. Obrigado pelo convite. Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV em Brasília, Vanessa Lima. Vanessa, a medida que regulamenta as apostas esportivas no Brasil foi publicada na última terça-feira, dia 25 de julho. Mas o tema vem sendo discutido há meses, né? Olá, Celso. Oi, Wesley. Obrigada pelo convite, Celso. Exatamente. O processo de regulamentação do setor já dura alguns anos e agora o governo federal editou a medida provisória com a nova regulamentação para a exploração das apostas esportivas no país. Essas regras já estão em vigor, mas terão de ser analisadas em até 120 dias pelo Congresso Nacional para não perder a validade. Pela medida, as empresas serão taxadas em 18% sobre a receita obtida com os jogos, após o pagamento do prêmio aos apostadores. As bets, como são conhecidas, ficarão com os 82% restantes, sobre os quais ainda incidem os mesmos impostos já aplicados, e haverá cobrança de 30% de imposto de renda sobre prêmios acima da faixa de isenção, que é de R$ 2.112. Wesley, o texto editado pelo governo é o primeiro passo para a transformação do setor no Brasil? É o primeiro passo e nós da associação e as principais casas de apostas que atuam no Brasil com licenças de outros países estão vendo isso de forma muito, muito positiva, porque há mais de 4 anos que a gente vem batalhando por essa regulamentação para que o mercado fique mais tranquilo, mais seguro, melhor representado e com isso os apostadores, o cidadão e o governo tenham um controle maior e uma segurança maior ao fazer as suas apostas. Wesley, a regulamentação das apostas esportivas, conforme você falou, traz mais confiança e segurança aos apostadores, assim como maior transparência e facilidade na fiscalização. Afinal, muitas empresas não cumprem regra alguma hoje, né? Exatamente isso. As que cumprem são a minoria. Hoje nós temos cerca de 4.000 sites atuando no Brasil. As empresas que pretendem pedir licença ao governo não vão chegar a 100, vai ficar entre 50 e 100 empresas na melhor das hipóteses. Que são as empresas que vão seguir todo o regramento que está sendo colocado pelo governo, que ainda vai sofrer alguma alteração no Congresso, mas essas empresas serão aquelas que darão garantia e segurança aos apostadores. Agora, conforme o texto, as empresas aí serão taxadas sobre o chamado Gross Gaming Revenue, que é a receita obtida com todos os jogos, né, após o pagamento dos prêmios. Na prática, como é que vai funcionar essa medida? Explica pra gente. É o valor que fica para a casa de aposta, que conforme o caso varia de 10% a 15% do montante geral do que é apostado. Só para o ouvinte entender, de cada R$100, vamos admitir que 90% sejam destinados à premiação e 10% é o faturamento da casa. Desses 10% é que são cobrados os impostos, da onde sai a publicidade, os patrocínios dos clubes e todas essas taxas aí que foram trazidas na MP, que montam a 18%. Mas, Celso e Vanessa, no final, o imposto chega a cerca de 35%, 35,5%, o que é considerado muito alto. Não é benéfico nem para o apostador, nem para o governo e nem para as casas de apostas. Agora, a tributação imposta é superior inicialmente à discutida em maio pelo governo, que seria de 16%. Esse aumento da tributação já era esperado pelo setor? Não, foi algo que nos surpreendeu quando nós ficamos sabendo um dia antes da publicação da MP e foi uma decisão do próprio presidente Lula de aumentar a participação que vai para o Ministério dos Esportes. Eu gosto muito de fundamentar isso, Vanessa, porque as casas de apostas querem
pagar menos imposto. Não, é que quanto maior o imposto, maior a informalidade. Se as casas de apostas que vão pagar todos os impostos, aquelas que estarão regulamentadas, têm uma carga de impostos muito alta, o que acontece? Diminui a premiação. Enquanto as casas piratas, as ilegais, as que vão continuar funcionando, apesar de todo o controle que o governo pretende fazer, essas casas vão ter uma premiação maior. E aí acontece aquilo que eu gosto de comparar com o mercado de cigarro. O imposto de cigarro no Brasil é muito alto. O que acontece? Aumenta o contrabando para que o consumidor possa ter vantagem em pagar menos. Por isso que nós defendemos uma redução na quantidade, no volume de impostos e no valor dos impostos para reverter em premiação para os apostadores, o que significa maior arrecadação para o governo. Ou seja, Wesley, a associação considera então que o imposto é muito alto de acordo com a medida provisória, né? A gente pode citar aí o exemplo de Portugal, onde também tem um imposto alto e há, digamos assim, a atuação de sites ou casas de apostas na clandestinidade. É o melhor exemplo que a gente usa, Celso, porque Portugal pesou a mão na hora de taxar e isso resultou em cerca de 60% do jogo em Portugal na ilegalidade, apesar de todos os controles que o governo tenta fazer. Portanto, o governo só arrecada sobre 40% do jogo. E é isso que nós não queremos que aconteça no Brasil. A gente quer que o jogo regulamentado, o jogo licenciado, tenha maior participação possível no mercado para que o governo arrecade mais e com isso possa fazer aquilo que o governo quer e deve fazer: segurança, educação, saúde. Agora vamos falar como é que vai ser distribuído aí esse dinheiro recolhido com a taxação das bets. Vai ser distribuído em percentuais definidos, né, para a contribuição à Seguridade Social, ao Ministério do Esporte, Educação e Segurança. Ou seja, o valor arrecadado vai ser dividido de formas diferentes. Sim, há toda uma divisão que foi especificada pelo governo desses vários ministérios que vão receber esses valores. A gente não contesta, todos eles têm que receber, porque a razão de cada um receber, inclusive clubes de futebol, é meritória. Nós só contestamos o volume, a quantidade. Se for menor, será melhor para todos. Agora, Wesley, os valores recebidos pelos apostadores agora estarão sujeitos à cobrança de imposto de renda, mas não serão taxados se perderem ou tiverem ganhos abaixo da faixa de isenção, né? E outra coisa que eu queria que você falasse é em relação ao volume de apostas. Se o senhor acredita que vai diminuir, já que agora o prêmio também vai ser taxado. Eu acho que o volume de apostas não diminui, porque o momento em que a população souber que os sites que estarão operando dão segurança ao apostador e que são 100% legais, regulamentados, isso vai aumentar a confiança e, consequentemente, deve aumentar o volume de apostas. Agora, aquele que fazia grandes apostas e que passa a ser tributado quando o seu ganho for acima de R$ 2.112, esse corre o risco de ir para o jogo ilegal. Agora, Wesley, a MP estabelece aí uma série de regras, né, para o setor. E ele define também quais situações a pessoa não vai poder participar de apostas. Quem são essas pessoas e por que há essa restrição? Essas restrições todas estão muito corretas, Celso, porque não devem participar. Primeiro, menores de 18 anos. Isto ninguém tem dúvida em nenhum lugar do mundo. Hoje, os sites que não fazem parte dessa associação e da outra permitem. Nós não permitimos. Os sites da nossa associação não permitem que isso seja feito. Também não pode participar jogador, técnico, comissão técnica, juiz de futebol, porque tem poder de influência ou tem mais informação do que o apostador comum. Então, esse também vai fazer parte de um cadastro que não permite que o CPF dele vai estar vetado na hora de fazer. Também não pode participar, por razões óbvias, as pessoas que trabalham dentro das casas de apostas, porque também poderiam, conceitualmente, ter alguma vantagem. E também nós vamos criar um cadastro de pessoas com problemas de adição ao jogo, chamada ludopatia, que pode ser o próprio cidadão, que no momento que percebe que está exagerando nas apostas, ele se cadastra num site que atende a todas as entidades, a todas as casas de apostas, dizendo: por favor, me bloqueiem por 6 meses. E ele estará bloqueado. Não adianta o dia seguinte dizer: me desbloqueie. Não, ele está bloqueado. Ou a família que entra com um pedido na justiça pedindo que esse membro da família seja bloqueado para fazer apostas. As casas de apostas pretendem ir um pouco além do que foi
regulamentado pelo governo. Nós queremos que isso seja ainda um pouco mais forte em termos de restrições. As casas de apostas que não cumprirem com as regras impostas pela medida provisória, elas estarão sujeitas a penalidades e multas? Em alguns casos, a empresa poderá ser cassada e as atividades suspensas? Tem várias hipóteses disso acontecer, Celso. Se ela cometer qualquer coisa que fira aquilo que foi estabelecido pela legislação, tem uma série de itens no regulamento que ou multam ou até suspendem a casa, fazendo com que ela não possa mais funcionar. Wesley, e o vício em jogos de apostas online pode atrapalhar bastante a vida de um indivíduo, né? Inclusive se tornar um transtorno. As empresas de apostas do país deverão promover ações para conscientização de apostadores, visando combater este problema, né? Sem dúvida. Faz parte, independentemente disso constar ou não da MP, disso ser regulamentado pelo Congresso ou não. Isto é uma ação que nós vamos fazer. Inclusive, nós estamos já negociando dentro deste sistema de educação que a gente pretende trabalhar com uma empresa internacional para educar os jovens jogadores de futebol brasileiro para que eles entendam o quão prejudicial pode ser para eles e para o sistema, para os seus clubes, fazer qualquer coisa que seja relacionado à manipulação de resultados. Wesley, a Câmara tem 120 dias para discutir, né? O presidente da Câmara, Arthur Lira, talvez desenvolva aí um projeto de lei ao contrário da medida provisória. Isso é possível? Mas já existe um projeto de lei, o governo já apresentou um projeto de lei. O que talvez o presidente Lira tenha dito, pelo que eu entendi, é que ele quer fazer de uma vez por todas, não apenas a regulamentação das apostas esportivas, como também já incluir no texto cassino online, cassino, aquelas modalidades que estavam desde 1991 em análise pelo Congresso e que foram aprovados pela Câmara há pouco tempo atrás e agora estão sob análise do Senado. Isso seria também um avanço, porque vamos ser muito claros aqui, Celso e Vanessa, o jogo existe. E hoje é considerado ilegal, né? Sim, hoje sim. Tanto o cassino online, quanto o cassino físico, o bingo, o jogo do bicho, tudo isso hoje é ilegal, mas prestes a ser legalizado. E eu digo sempre que é uma hipocrisia a gente dizer, não pode legalizar. Por que não pode? Ele já existe. Todas essas modalidades já existem. O que a gente quer é que seja regulamentado e quer pagar imposto sobre isso. Então, por que não arrecadar, uma vez que já são modalidades de jogos que existem no Brasil? E a previsão do governo é de arrecadação entre 6 a 12 bilhões de reais por ano, é isso? Isso é o que tem sido falado pelo ministro Haddad, embora eu sempre faça questão de frisar. Ninguém sabe o tamanho do mercado. O Banco Central não sabe, a Receita Federal não sabe, nós das casas de apostas também não sabemos. Por quê? Porque quando a gente fala em mercado, hoje, a gente tem ideia do que as grandes casas estão faturando. Mas esses 4 mil sites ilegais que fazem desde pequenas apostas de uma pequena cidade do interior, onde são conhecidos, até outros grandes com abrangência nacional, a gente não sabe quanto eles faturam. Por isso que só a partir da regulamentação e do início do pagamento dos impostos é que nós teremos certeza do tamanho do mercado e quanto efetivamente o governo vai poder arrecadar. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do presidente da Associação Nacional de Jogos e Loterias, Wesley Cardia. Muito obrigado, Wesley. Muito obrigado, Celso. Obrigado, Vanessa. Eu agradeço tremendamente a oportunidade de poder discutir esse assunto. E agradeço a presença da repórter da Record TV em Brasília, Vanessa Lima. Obrigado, Vanessa. Muito obrigada, Celso, pelo convite. Obrigada, Wesley, pelas informações. Até a próxima.
Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.